Respeitando as vírgulas, João 3, versículo 22 ao 36. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu-lhe João: o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. E testifico que tens visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Amém. Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado a cada pessoa aqui nessa noite, cada família aqui representada. Que o Senhor nos abençoa, abra nossa mente, nosso coração, fala conosco e nos ajude a entender um pouco mais sobre a vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, durante todo o Evangelho de João, tem que ficar claro uma coisa para nós. João, ele escreveu um Evangelho de uma forma diferente dos outros três, Mateus, Marcos e Lucas. João quer mostrar que Jesus é Deus, e para isto João vai mostrar uma série de milagres, muitos milagres. Cada milagre tinha um sinal, apontava para Jesus como Deus, ok? E também uma série de discursos que não tem nos outros evangelhos, e cada discurso vai mostrar também que Jesus é Deus. Então João apresenta Jesus como Filho de Deus. Quem crê em Jesus recebe o poder para se tornar filho de Deus. Nós somos criaturas de Deus por origem. Deus criou todas as coisas, criou o homem, criou a mim, criou você. Mas Jesus é o Filho de Deus. Quando nós recebemos Jesus pela fé na nossa vida, nós recebemos o poder para tornar filho de Deus. E nós nos tornamos herdeiros ou co-herdeiros de tudo que Deus criou. Isso está em Hebreus 1, né? Hebreus capítulo 1. Tem uma história verídica que talvez dá para esclarecer o que eu estou querendo dizer e qual é a proposta, né? O tema de todo o livro de João, né? Certa feita, conta-se uma história de um homem que era colecionador de quadros, pinturas famosas, né? E ele tinha uma coleção de quadros muito famosos, uma fortuna em quadros. E ele era viúvo e tinha um filho, um único filho, esse homem.
E esse filho, certa feita, né, um amigo dele pintou um quadro desse filho. E esse filho morreu num acidente. Então ele pegou aquele quadro, colocou no meio da sala. Todo mundo que vinha visitá-lo via ali o quadro do filho dele, no meio daquelas obras famosas, né? Rembrandt, Monet, Picasso, aquele tanto de quadros valiosos, famosos, e lá no meio tinha o quadro do filho dele, que ele havia perdido. Agora ele estava sozinho, passou-se a vida. Depois de muitos anos, aquele homem faleceu, ele não tinha herdeiro, o único filho tinha morrido no acidente, e aí tinha colocado um advogado para fazer o testamento dele, e foi anunciado que seria vendido toda a coleção de quadros que aquele homem tinha. E o advogado, no dia marcado, reuniram-se várias pessoas, e o advogado pegou ali e falou assim: então nós vamos aqui hoje reunidos conforme o testamento do fulano de tal, e essas obras aqui estão à disposição, mas por força do testamento, a primeira obra a ser vendida será a pintura feita do filho dele. Só que ninguém queria a pintura do filho dele, humanamente falando, não tinha valor nenhum para os outros, tinha valor para ele, que era pai. Mas para os outros colecionadores que ali estavam, e tinha muita gente, muita gente, cada um olhando um quadro mais famoso, e cada um interessado em quadro, muitos interessados em vários quadros, mas ninguém estava interessado no quadro do filho. Tinha valor para ele como pai, mas para as outras pessoas não tinha valor nenhum. Mas o advogado que estava ali como leiloeiro insistiu: o primeiro quadro a ser vendido é esse daqui. Mas ninguém dava nenhuma oferta, ninguém oferecia nada. E o advogado insistiu, até que alguém falou assim: nossa, se a gente não comprar esse quadro, esse leilão não vai vender. Então vou comprar esse quadro para liberar, para a gente preocupar com as outras obras mais valiosas. Aí fez uma oferta lá, despretensiosa, lá, um valor qualquer. Eu ofereço tanto por esse quadro aí então. Aí o advogado: alguém mais? Ninguém interessou. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Alguém dá algum valor? Ninguém interessou. Eu disse: então dou-lhe 3, está vendido para o fulano de tal, e também, junto com esse quadro, vai todos os outros quadros. Aí o pessoal começou a gritar, protestar, falar, reclamar. Disse: como assim? Disse: não, está aqui no testamento. O testamento diz que aquele que comprar o quadro do filho também tem direito a todas as outras obras. Está encerrado o leilão. Foi um rebuliço total, E aquele moço que sem querer comprou o quadro do filho, recebeu aquilo tudo de herança. Irmãos, é isso que o Evangelho de João quer trazer para nós. Jesus é o Filho de Deus. Quando você recebe Jesus, você recebe tudo que Deus tem disponível no universo, espiritualmente falando. Quem tem o Filho tem tudo. Hebreus fala que é herdeiro de todas as coisas. E João vai trazer isso. Nós vamos ver muitos versículos nas próximas semanas, quintas-feiras, João falando: quando você recebe o Filho, você recebe uma vida em abundância, uma vida que vale a pena, a vida eterna. Ok? Então na semana passada, nós lemos aí, falando da vida eterna, e hoje, continuando o capítulo, versículo 22 até o 36, então aqui nós vamos perceber muito claro 3 características importantes daqueles que têm a vida eterna, muito importante, daqueles que têm a vida eterna, para começar a conversa. Depois ele vai falar muitos outros benefícios da vida eterna nos capítulos seguintes, Próxima semana nós vamos ver sobre a mulher samaritana, que é uma história maravilhosa, mas hoje, essas 3 características aí, de alguém que tem a vida eterna, ok? Então, primeiro do versículo 22 até o versículo 30, ele começa a falar sobre isso aí, mas olha o versículo 22 e o versículo 23, irmãos, repara aí qual a palavrinha que destaca. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia,
Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Perceberam a palavra batismo aí, batizando, batizado, aparece 3 vezes. Mas antes da palavra batizado, assim, foi Jesus com quem? Seus discípulos. A primeira característica de um discípulo de Jesus é o batizado. Batismo. O que é batismo? Agora eu vou passar para vocês, para a gente acordar. Depois de um dia de chuva, cansado, né? Irmãos, a gente sabe que batismo não salva ninguém. E muitas vezes, né, a gente está sempre vendo alguém sendo batizado na igreja. Mas a pergunta é: o que é batismo? Todo discípulo de Jesus, aí começa falando, foi Jesus com os seus discípulos e batizava. Os discípulos de João Batista também batizavam. Então está falando, tanto os discípulos de João Batista, quanto os discípulos de Jesus, todos eram batizados. A pergunta é: o que é batismo? Cadê aí os inteligentes de plantão? Carol, o que é batismo? O que é batismo, Ana Júlia, Carol, Daniel? Cadê os meninos inteligentes? Caian, o que é batismo? Clés? É aliança? Aliança, o que mais? Está no caminho certo. O que significa batismo? Assumir diante das pessoas compromisso feito no coração. Aliança, compromisso feito no coração. O que mais? Acordo. E que? Acordo. Mais alguma coisa? Então, irmãos, tem que ficar claro, o batismo não é para salvação, ok? Isso é tranquilo. Então, o que é o batismo? É um compromisso que eu faço com aquele que me salvou. É uma aliança, é um pacto, é um pertencimento, né? Um comprometimento, ok? Então, um dia eu recebi Jesus no meu coração. Como é que eu mostro isso? Não tem jeito de abrir o coração e mostrar, ok? Então, a forma de eu mostrar que eu tenho a vida eterna, que eu recebi Jesus, é o batismo. O batismo é essa forma exterior de mostrar. E isso está de acordo com o ensinamento de Jesus. Alguém abre aí, Mateus 28, versículo 18 ao 20, para vocês verem. Abre aí, Clécio. Mateus 28, versículo 18 ao 20. Só para a gente ver. Ana Júlia, abre aí 2 Coríntios 11, versículo 2. Depois nós vamos ler isso aí também. Ok? Só esses 2 textos hoje nós vamos ler. Mas então, irmãos, nós estamos falando aqui no capítulo anterior, né, na semana passada, nós falamos sobre salvação. Jesus não veio para julgar, ele veio para salvar. Aí hoje ele começa falando quais as características de uma pessoa que foi salva. Dos discípulos, primeira coisa, batismo. Quem já foi salvo por Jesus, quem tem a vida eterna, quem recebeu Jesus no coração, ele deve se batizar. O que é isso? Mostrar para as outras pessoas que ele pertence a Jesus, ok? Assumir um compromisso público com Jesus, ou como o Daniel falou, assumir essa aliança, esse pacto, né? Esse comprometimento, então esse pertencimento. Então no batismo você está vindo e falando para a pessoa: eu sou de Jesus. Um dia Jesus me alcançou, eu pertenço a Jesus, eu tenho um pacto com Jesus, eu tenho uma aliança com Jesus. O batismo significa isso. Leia aí, Clécio, por favor. Mateus 28, versículo 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ótimo, muito bom.
Irmãos, perceberam? Então Jesus falando, eu estou indo, estou subindo, estou partindo, mas vocês vão ir, vão pregar o Evangelho, quem crê vai ser batizado, para mostrar e crer, beleza? Está tranquilo? Então o batismo é isso aí, né? Aí no versículo 25, né, fala uma questão interessante, né? Falando aí sobre João, né? Aqui é outro João, tem o João que está escrevendo o Evangelho, e tem aqui João Batista, que é primo de Jesus. No versículo 24 está falando do primo de Jesus. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Nós sabemos que João Batista vai ser encarcerado. A pergunta é, por que João Batista foi preso? Qual o crime de João Batista? O que ele fez de errado? João Batista vai ser encarcerado por falar a verdade. O rei Herodes, né, vivia em adultério com a cunhada dele, e aí João Batista fala com ele, isso não está certo, isso é adultério, isso é errado, isso é pecado. E aí quanto mais João Batista falava, mais o rei fica com raiva, e aí o rei manda prendê-lo, porque João Batista falava a verdade. Irmãos, até hoje ainda existem muitos países que as pessoas são presas por pregar o Evangelho. No Oriente Médio, na Índia, muitos países, na África, pessoa está lá falando o Evangelho, pregando a verdade, e muitos lugares são presos. E João Batista foi preso por isso, irmãos. Não é porque roubou, não é porque matou, não é porque cometeu nenhum crime, porque ele falou a verdade. Ele foi preso, foi morto, decapitado. Nós vivemos uma época de muita pressão, né? Essa pandemia forçou muita gente a ficar em casa, né? Risco de contaminação, de morte, né? Mas a pergunta é, se você vivesse no Oriente Médio, que é 24 horas risco de morte, você batizava? Você falaria que é de Jesus? Nós temos um missionário no Oriente Médio, e falar que os batismos lá são feitos às 3 horas da manhã, no meio do deserto, para ninguém ver, porque a pessoa que batiza no Oriente Médio, muitas vezes ele é perseguido, ele é expulso, e às vezes é até condenado à morte, pela família. Então, irmãos, olha só, o batismo é um símbolo do discípulo de Jesus, que ele pertence a Jesus. João Batista, que era primo de Jesus, ele foi preso, encarcerado, morto, decapitado, porque ele estava falando a verdade de Jesus. Hoje existem países que prendem e matam pessoas. Se você morasse num país desse, você teria coragem de falar que é de Jesus? Já pensou, gente, a pressão? Deus nos livre. Só quem mora lá sabe o que é isso, né? Mas aí é uma questão, né? No versículo 25, aí entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda, uma discussão, uma briga com respeito à purificação. O 26, e foram ter com João e lhe disseram, mestre, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Na verdade, eram os discípulos de Jesus que estavam batizando, né? Jesus não batizava não, Jesus apenas pregava e curava. Mas aqui surgiu uma contenda, uma discussão. Primeiro, a forma de purificação, e segundo, inveja dos discípulos de João Batista. Então, gente, olha só, eram dois grupos. João Batista era 6 meses mais velho que Jesus. Ele começou o ministério primeiro, muitas pessoas vinham até João Batista para ser batizado. Ele era um pouco excêntrico, né? Ele usava roupas, peles de camelo, vivia no deserto, comia gafanhoto e mel. Olha que refeição saudável, mel e gafanhoto, né? Depois de 6 meses que ele tinha começado o ministério, já tinha uma multidão seguindo ele, Jesus começou a pregar. O que João Batista pregava? Que Jesus ia vir.
Ele apontava para Jesus. Quando Jesus começou a pregar, João Batista falou assim: olha, esse aí é o que eu falava dele. E muitos começaram a sair do grupo de João Batista e ir para o grupo de Jesus. Mas alguns que continuaram com João Batista começaram a ficar com inveja. Já viu igreja que tem inveja de outra igreja? Ministérios competindo? Nossa, gente, Deus tem misericórdia, né? Nesses últimos anos tem tido muita discussão de pastores, né? Às vezes na mídia você joga lá assim, discussão de pastores, você vai ficar escandalizado, então não joga não, né? Pastores evangélicos discutindo ciúme, inveja, envergonhando o evangelho. João Batista fala assim: não, gente, é exatamente isso que eu quero. Irmãos, olha aqui, eu vi uma frase enquanto eu estava preparando, que eu achei muito boa, muito bonita, de um pastor chamado John MacArthur, que fala assim: a medida do sucesso de qualquer ministro cristão não é quantas pessoas o seguem, mas quantos seguem a Jesus Cristo por seu intermédio. Entenderam? O objetivo não é fazer as pessoas serem meus seguidores. O objetivo é que as pessoas que estão aqui sigam a Jesus. Sigam a Jesus. Então, essa questão aqui, a discussão começou com purificação. Irmãos, ninguém por si próprio consegue purificar a si mesmo. É o Espírito Santo que vai nos purificar. Amém? Todos nós somos falhos, pecadores, pastor, presbítero, diácono, mas é o Espírito Santo que nos salva, que nos lava, que nos purifica, que nos regenera através da palavra sagrada, a Bíblia Sagrada. Então é o Espírito Santo. Eles estavam discutindo ali sobre purificação, né, sobre seguidores, mas é o Espírito Santo, ok? Então, tipo assim, vou dar uma ilustração aqui, se vocês não gostaram, vocês me perdoam, né? Já viu pessoas que querem emagrecer, mas não param de comer? E faz ginástica, e faz isso, e faz aquilo, não adianta. Você tem que ter uma dieta alimentícia para emagrecer. Não é ginástica que vai emagrecer. Você pode fazer 1000 ginásticas, se não mudar a alimentação, não vai emagrecer. Entendeu? Então é a alimentação que faz diferença. Aqui é a mesma coisa. Não é o ritual, não é o símbolo que vai purificar. É a comunhão com Jesus, pela palavra, pelo Espírito Santo, que vai nos purificar. Ok? Então vamos caminhar mais? Os discípulos estavam com inveja, mas João Batista vai falar. E aí, olha, irmãos, duas coisas interessantes aqui agora. Olha o versículo 29. Olha que lindo isso aqui. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Tem muitos filmes de Hollywood que exploram essa ideia aqui. O amigo da noiva, né? A amiga da noiva, amigo do noivo, amiga do noivo, né? Tem vários filmes, às vezes de um lado, às vezes do outro, né? Aqui está falando aqui, ó, o que tem a noiva é o noivo. Quem é a noiva para nós aqui, que a Bíblia está falando? A igreja é a noiva de Cristo, ok? E quem é o noivo? Já dei a bola, né? Jesus é o noivo. A igreja é a noiva. Tem vários textos da Bíblia, na Júlia vai ler um. Jesus é o noivo. E quem é o amigo do noivo? João Batista. Está falando de João Batista, fala assim, ó, eu sou o amigo do noivo. Eu estava ali preparando a noiva para o noivo, mas a noiva é do noivo, não é minha. E eu estou feliz porque o noivo chegou para pegar a noiva. É uma história interessante, né? João Batista é o amigo do noivo, né? Nos filmes de Hollywood, o noivo acaba apaixonando o amigo acaba apaixonando com a noiva do amigo, né? É uma confusão feia, né? Tem uns filmes muito legais sobre isso, mas João Batista tinha a visão certa, ok? Então ele está falando essa ideia. Leia aí, Ana Júlia, 2 Coríntios 11, 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Está vendo? Virgem pura a um só esposo, que é Cristo. A igreja, está falando da igreja
para ser apresentada para Jesus, né? Tem vários outros textos, Efésios 5, 22 e diante vai falar sobre isso também, em Apocalipse também vai falar que a igreja vem como noiva adornada para o seu noivo, tem em Mateus também, parábola da noiva lá, mas vamos seguir, e aí chega um versículo maravilhoso, versículo 30, vamos ler juntos, quem está aberto aí? Convém que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, olha que visão, que humildade. Primeira característica de um discípulo de Jesus é batismo, ser batizado, né? O Cléris leu, está aí, o pessoal, olha, vai, quem crê vai ser batizado, que é fazer uma aliança, um pacto com Jesus e assumir publicamente. Segundo isso aqui, irmãos, humildade. Cristianismo e humildade tem que ser sinônimo, a mesma coisa. Não se pode ter um cristão orgulhoso, cristão que gosta de mandar, que gosta de humilhar, patrões cristãos e gosta de humilhar as pessoas. Cristão não pode fazer bullying, assim, eu matei porque eu amo, não pode. Então, humildade, a humildade é outra característica de um discípulo verdadeiro de Jesus. E aí, irmãos, você mede o seu cristianismo por essa fita métrica aqui, ó, humildade. Você é humilde? Quem tem coragem de responder isso, né? Mas a gente tem que buscar humildade, porque Jesus, lembra, Jesus, sendo Deus, se esvaziou de si mesmo, deixou a sua glória, veio morar entre nós, e pior, lavou os pés dos discípulos. Nós vamos estudar esse capítulo ainda, né? Lavou os pés dos discípulos. Eu acho que todo namorado, quando fosse pedir a mão da namorada para a noiva, para casamento, tinha que lavar o pé da noiva na frente dos pais, né? É o que Jesus faz. Jesus lavou os pés dos discípulos. Já pensou? Assim, se você lavar os pés, você pode casar com a minha filha. Ia ficar um monte de mulher solteira. Você já passou por isso, né? Eu estou lindo, já estou longe. Agora eu estou recebendo. Mas, irmãos, Jesus se humilhou, né? E João Batista se humilha mais ainda. Ele fala assim, convém que ele cresça, que eu diminua. Eu estou aqui como precursor. Eu vim aqui para mostrar Jesus, para apontar Jesus. Não é para vocês olhar para mim, é para olhar para Ele. E aí ele fala isso aqui, irmãos. Irmãos, humildade é você não se considerar melhor, nem superior ao outro. Ninguém é melhor do que ninguém. Entende? Faz sentido? Nós temos talentos e dons diferentes. Às vezes você pode até ser melhor do que uma pessoa em alguma área, ok? Mas não é porque você é melhor, você tem um dom naquela área que o outro não tem. Diante de Deus, somos todos iguais, pecadores, né? E é Deus que distribui os dons conforme Ele lhe apraz. Irmãos, um dos grandes problemas da nossa sociedade hoje é falta de humildade, né? Uns 20 anos para cá, surgiu uma ideia na nossa sociedade: eu mereço ser feliz, eu mereço isso, eu mereço aquilo. E isso inundou a sociedade, e vieram as mídias sociais, e isso aumentou, né? Eu mereço, merece nada. E essa ideia de eu mereço é a causa de opressão, é a causa de guerras que nós estamos vendo hoje na televisão. Achar que é melhor, que é superior, é a causa, irmãos, de egoísmo, é a causa de bullying, achar que o outro é inferior, né? E é a causa de feminicídios. Por isso que tem aumentado tanto, né? Homens que acham que merece, que pode mandar, que pode, pertence, é meu, e é a causa de roubos, é a causa de crimes, é o egoísmo, é a falta de humildade. A nossa sociedade é uma sociedade que falta humildade para perdoar,
humildade para reconhecer quando errar, humildade para reconhecer que não é melhor do que o outro, que não é superior ao outro. A gente pode ter cargos diferentes, dons diferentes, tarefas diferentes, mas diante de Deus somos todos iguais, ok? A falta de humildade é que gera esse monte de problema na sociedade. João Batista, ele coloca-se de lado e deixa Jesus sobressair. Eu estou aqui para mostrar Jesus, e eu estou saindo de cena. Daqui a pouco nós vamos ver, ele é preso, morto, decapitado, e fica só Jesus. E era o que ele queria mesmo, ele veio só para isso, né? O foco de João Batista não era João Batista, o foco de João Batista era Jesus. Faz sentido? Gente, se a gente entendesse isso, a vida ficaria muito mais fácil. Ia acabar a briga de patrões e empregados, ia acabar a briga de casais, pais e filhos. Entende? Então, se o marido falar assim, olha, o meu foco é agradar a minha esposa, acabou a briga. Olha só, se o patrão entendesse, né? A Bíblia fala tudo sobre isso, né? Não dá para ler todos os textos, mas a gente vai ver muita coisa para frente na medida que for caminhando. Mas vamos continuar aqui. Então, uma primeira característica tem que ser intrínseca no cristão: batismo. Você recebeu Jesus, tem que batizar, né? É assim que você morre. Segundo, humildade. Jesus é o exemplo máximo de humildade, né? Filipenses 2, né? Que ele se humilhou, que ele abriu mão. João 13, nós vamos estudar esse texto ainda. E o cristão tem que ser humilde. E agora o último está nesse texto aí, ó, versículo 31 até o 36, né? O livramento que o cristão recebe, e só o cristão recebe. É outra característica, nós vamos ver aqui. Mas no versículo 31 ele começa falando aí, interessante, irmãos, quem vem das alturas certamente está acima de todos, quem vem da terra é terreno, e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos, e testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. João Batista, fazendo uma comparação do ministério dele com o ministério de Jesus. Olha que lindo, irmãos. Ele fala do ministério de Jesus. Quem veio do céu, é do céu, fala do céu, ele fala que sabe. Quem é da terra, fala da terra, entendeu? E aí ele vai falar, e depois quando Jesus começar os seus discursos, né? Aí vamos assim, os discursos de Jesus são incomparáveis. Nós vamos estudar vários deles aqui, ok? Mas aí João Batista está fazendo essa comparação entre o ministério de Jesus e o ministério dele. Qual ministério é maior? O de Jesus ou o de João Batista? Aí João Batista vai explicar por que o ministério de Jesus é maior. Ele fala assim, ó, certamente está acima de todos. Então o ministério de Jesus, ele é maior, superior, porque ele fala de eternidade, ele fala de algo celestial, que ele veio do céu, ok? E o ministério de João Batista é terreno, é humano, é temporário. O ministério de João Batista acabou, os seguidores de João Batista acabaram. O ministério de Jesus continua, mesmo após a morte de Jesus, e vai para a eternidade afora. Amém? Então, o ministério de Jesus é superior, porque ele é eterno, superior, celestial. O ministério de João Batista é terreno, humano e temporal. Ok? E aí, para a gente fechar aqui o nosso texto, o versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Irmãos, essa é uma outra grande bênção que o cristão recebe. Livramento do pecado, da condenação, do inferno, de todos os males desse mundo. Quem crê em Jesus, né, ele recebe esse batismo no coração que tem que ser mostrado para fora, a humildade e esse livramento, característica do discípulo de Jesus. Irmãos, quem não tem Jesus está debaixo da ira de Deus.
quê? Porque Deus deu o seu próprio Filho para morrer por nós. E se a pessoa rejeita Jesus, que se entregou, se sacrificou, né, então ele fica debaixo da ira de Deus. Depois nós vamos estudar mais, mas a gente tem que entender isso aí, olha. A ira de Deus está sobre aqueles que rejeitam Jesus, que rejeitam o sacrifício e a obra de Jesus. Ok? Então, a única maneira do homem pecador fugir da ira vindoura é crer em Cristo. Os que creem têm a vida eterna. Os que se mantêm rebeldes permanecem debaixo da ira de Deus. Ok? Então, para concluir, só para a gente fechar, primeiro, o batismo é o símbolo externo do batismo interno da vida eterna. É como você fala que você é discípulo de Jesus. É o início da sua caminhada com Jesus, é o batismo. Segundo, a humildade é o sangue espiritual do discípulo de Jesus. A humildade é a característica intrínseca daqueles que possuem Jesus e a vida eterna. O que é humildade? Eu não mereço, eu não sou melhor, eu não sou superior, eu fui alcançado pela graça. Humildade. E o último, o livramento do pecado, do inferno, da condenação eterna, e da ira de Deus, são consequências que vêm sobre o discípulo de Cristo que anda com Cristo, ok? Mas a maior bênção não é só o livramento, irmãos, é desfrutar da presença de Deus na vida eterna. Ele vai falar isso. Então aqui está falando, o livramento é uma grande bênção, mas agora ele vai falar aqui a partir da mulher samaritana, no próximo capítulo, semana que vem, ele vai falar assim, existe algo melhor do que esse livramento, que é a comunhão com Jesus, né? Ele vai falar rios de água viva, vida em abundância, né? Vida eterna. Aí vai começar a falar dessa bênção maior que é a comunhão com Deus em Jesus Cristo, os rios de água viva, vida eterna, vida em abundância. Amém? Vamos orar?